Muito bem, vamos aqui para esta aula tratando sobre os sólidos geométricos, né, ou figuras geométricas espaciais. Na verdade, vai falar sobre a questão dos sólidos geométricos. Vamos começar aqui tratando sobre um pouco de história, né, o início da geometria. Então é interessante a gente refletirmos sobre essa temática, destacando a importância da origem da geometria, né, aqui nesse início desse assunto, tratando sobre os sólidos geométricos ou geometria espacial. Então, eu coloquei aqui o seguinte: o ser humano, desde tempos bem primitivos, sempre procurou entender, né, e explicar os fenômenos que estavam a seu redor, ou seja, na natureza, por meio de desenhos, medidas, por meio dos desenhos, por meio das medidas, por meio das anotações, etc. As pinturas rupestres, né, que a gente vê no interior das cavernas, nas pedras esculpidas, né, pintadas, isso chamava muita atenção dos pesquisadores, dos historiadores. O desafio de traduzir, né, aqui ó, de traduzir as formas irregulares da natureza e descobrir as relações entre elas, favoreceu, né, o surgimento dessa área do conhecimento tão maravilhosa, tão grandiosa que é a geometria. A geometria, na verdade, certo? Vamos aqui dar esse destaque a esse assunto tão importante. A geometria é uma área de conhecimento de origem do grego, né? Deixa eu pegar aqui outra pintura aqui melhor. De origem grega, a geometria significa terra, né? E metria, medida, ou seja, as medidas da terra. Então a geometria ela vai tratar justamente sobre isso. Então aqui só dando essas pinceladas introdutórias. Vamos adiante. Outro ponto interessante dentro aqui um pouco de história do estudo da geometria, para nós adentrarmos depois, posteriormente, aqui sobre as figuras geométricas e destacando a questão dos sólidos geométricos, a contribuição de várias civilizações, como por exemplo a civilização egípcia, né, deu uma contribuição gigantesca no sistema de numeração e também nas formas geométricas, né. A Babilônia também deu uma contribuição, a Síria, os hindus, os chineses. Aqui eu coloquei duas imagens, né, um zigurate, né, babilônico, e também as pirâmides do Egito, que são obras arquitetônicas extraordinárias na história da humanidade, né? Então, os egípcios desenvolveram a geometria, né, deram a sua contribuição de uso essencialmente cotidiano, né? Afirma determinado historiador da educação matemática, aplicada à demarcação de terras, certo? E as técnicas de construção das famosas pirâmides. E aí a imagem já está dizendo por si só. Vamos adiante aqui. Outro ponto interessante sobre a questão dessa historicidade, do início da geometria, o que falar dos gregos, né? Os gregos, as contribuições foram extremamente significativas no curso da história e essencialmente em várias áreas de conhecimento, mas destacando aqui a matemática. O que falar de Euclides, né, um dos seus filhos mais ilustres, o grego, ele realmente construiu, ou seja, desenvolveu um trabalho gigantesco, né, que é isso aqui, ó, os elementos, uma publicação de uma obra realmente extraordinária, que é só superada, vamos assim, em termos de volume, em termos de conhecimento, a Bíblia, né? Então, na verdade, o livro mais publicado é a Bíblia no curso da História Humana. Em segundo lugar, afirma alguns registros, os elementos de Euclides. E aí, todos os conhecimentos da época foram organizados em geométricos, né, em 13 fascículos na obra de Euclides, né, os elementos.
Então, a geometria estudada hoje teve origem há milhares de anos, quando grandes matemáticos, a exemplo de Pitágoras, Aristóteles, filósofos também, e o Euclides, deram uma contribuição realmente gigantesca para o desdobramento dessa área de conhecimento tão fantástica que é a matemática. Então, a geometria, né, ela é um ramo da matemática que estuda as formas geométricas, né, ou seja, geometria, geo, terra, metria, medida da terra. Então é uma área extraordinária aqui. Euclides, mais uma vez aqui a imagem, destacando o século IV ao século III a.C., com a contribuição da sua grandiosa obra, Os Elementos, né, os Elementos de Euclides. E agora, saindo um pouco dessa parte de um pouco de história, adentrando aqui sobre algumas ideias, né, que permeiam as figuras geométricas, em especial destacando os sólidos geométricos. Percebemos que a indústria, né, a indústria alimentícia, a indústria das bebidas, a indústria cosmética, utiliza muito de embalagens, né, de uma certa forma, para acondicionar, né, os mais diversos tipos de produtos, certo? Quer seja alimentos, quer seja bebidas, quer seja produtos químicos. A exemplo dessas imagens que eu estou mostrando aqui, como você observa claramente aqui no nosso programa aqui, destacando a importância desses equipamentos, certo? Deixa eu só marcar aqui, por exemplo, essa caixinha de chocolate aqui tem um formato de um sólido geométrico, né? Ou seja, de um paralelepípedo. Nós temos aqui também essa outra embalagem, Aurora, né? Suco de uva, no formato de um prisma, então um sólido geométrico, outra caixinha aqui um pouco menor. Nós temos aqui outro formato, aqui, outra embalagem da Nestlé, leite de moça, né? Nós temos aqui no formato de um cilindro. Nós temos aqui esse panetone, aqui, essa caixa de panetone no formato de um cubo, tanto no formato maior e nesse formato menor. Nós temos aqui também, destacando esse perfume aqui no formato de uma esfera, né? Então são as mais diferentes tipos de formas para acondicionar determinados tipos de alimentos, bebidas e produtos químicos no formato de figuras geométricas espaciais. Então aí a gente percebe isso aí no nosso cotidiano, nos supermercados, nos shoppings, nos comércios de uma forma geral, mostrando a utilidade desses conhecimentos de uma forma mais aplicativa. Isso é uma coisa bem básica, mas eu queria destacar isso aqui também. Vamos adiante. Outro ponto interessante no estudo das figuras geométricas, né, dos sólidos geométricos, precisamos ter ideia, certo? Ter na mente algumas ideias interessantes, e eu coloco aqui ideias, conceitos básicos, mais fundamentais para o nosso conhecimento. Primeiro temos a ideia do que é uma figura geométrica. E aqui eu coloco, né, uma figura geométrica, na verdade, toda figura geométrica é um conjunto de pontos. Na verdade, é um conjunto de pontos. Então, a figura geométrica nada mais é do que um conjunto de pontos. E aqui eu coloquei 3 exemplos. Nós temos aqui um retângulo. Olha só, se fôssemos observar de forma mais milimetricamente, na verdade, os formatos aqui dessas linhas, na verdade, são pontinhos. Eu coloquei já aqui de forma proposital, mas na verdade são pontinhos, certo? Então, na verdade, figuras geométricas é um conjunto de pontos. E aqui nós temos um retângulo, nós temos um círculo, né, uma circunferência, aqui, e nós temos aqui também um quadrado, que na verdade são figuras geométricas, ou seja, um conjunto de pontos. Então, o que é uma figura geométrica? Um conjunto de pontos, ok? Vamos adiante. Pegando essa ideia de que as figuras geométricas é um conjunto de pontos, vamos destacar aqui as figuras geométricas planas. É bem interessante isso aqui. Nós temos
em mente? Olha, se eu afirmo que é de igual sorte, certo? As figuras geométricas planas, na verdade, aliás, as figuras geométricas, elas são um conjunto de pontos. Eu vou destacar aqui as figuras geométricas planas, mas o que é uma figura geométrica plana? Na verdade, uma figura geométrica plana, eu estou destacando aqui, dizendo o seguinte, olha só, uma figura plana quando todos os pontos, eu quero chamar a atenção aqui, ó, todos os pontos estão contidos no mesmo plano. Você percebe que as figuras geométricas planas, elas só têm um plano. Por exemplo, aqui, ó, você observa, vou só pintar aqui, ó. Aqui é só uma face, só um plano, perceba? Eu estou pintando aqui, ó. Aqui, na verdade, é apenas um plano, certo? Eu estou pintando de forma proposital para você perceber, certo? Só tem um plano aqui, ó. Não tem dois planos, é só um plano. Então, as figuras geométricas planas são aquelas em que os pontos estão contidos no mesmo plano, certo? Então, foi o que eu tenho aqui, vários pontinhos, certo? Estão no mesmo plano, né? Se eu tivesse aqui, só fazendo pontinhos aqui, ó, então, estão no mesmo plano. Então, os pontos estão contidos no mesmo, não tem outro plano, os pontinhos estão contidos no mesmo plano, tá certo? E aí nós vamos ver, então isso vai caracterizar uma figura geométrica plana. Da mesma forma é aqui, ó, fazendo os pontinhos aqui, ó, estão no mesmo plano, certo? Então isso caracteriza uma figura geométrica plana, os pontinhos estão contidos nos mesmos planos, certo? Aqui do mesmo jeito também, no mesmo plano. Ok? É só mostrando aqui para você. Então, no mesmo plano, tá certo? Então, o que é uma figura geométrica plana? Na verdade, é quando todos os pontos estão contidos no mesmo plano. Então, aqui mostrei a você o retângulo. Aqui é o retângulo, aqui é a circunferência, certo? E aqui o quadrado. Ok? Vamos adiante. Então, entendemos o que é uma figura geométrica. É um conjunto de pontos. Ou seja, uma figura geométrica, na verdade, é um conjunto de pontos. E as figuras geométricas planas é quando todos os pontos estão contidos no mesmo plano. Ao contrário das figuras geométricas espaciais, que são sólidos geométricos. Veja a diferença, para você não esquecer mais nunca. Olha. Destacamos primeiramente as figuras geométricas planas e agora as figuras geométricas espaciais ou sólido geométrico, que é o nosso objeto de estudo aqui, ó. Sólidos geométricos. O que é? Primeiro explicamos, repetindo mais uma vez para você assimilar bem. Figuras geométricas planas é quando todos os pontos estão contidos no mesmo plano, ou seja, tem uma face. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, aqui é quando todos os pontos, ou os seus pontos, certo? Os seus pontos, aqui eu estou marcando, ó, não pertencem ao mesmo plano, ou seja, são figuras geométricas tridimensionais. Figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos é uma figura em que todos os seus pontos aqui eu vou até marcar, certo? Não estão contidos no mesmo plano, certo? Os seus pontos, vou até grifar aqui, ó, não estão contidos no mesmo plano, certo? Ok? Tá claro, né? Tá bem claro isso aí. Deixa eu só voltar aqui. Então, é isso, certo? Repetindo mais uma vez, uma figura geométrica plana é quando todos os pontos estão contidos no mesmo plano. Figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, a exemplo aqui que eu estou mostrando, aqui, ó, é quando os seus pontos não pertencem ao mesmo plano, ou seja, são tridimensionais. Você observa aqui o cubo, ó. Nós temos aqui essa figura aqui, ó, o cubo. Nós temos aqui o cubo, certo? Nós temos aqui a esfera, certo? E nós temos aqui o paralelepípedo, paralelepípedo, retângulo, ok? Ó? Então aqui você percebe aqui, ó, nesse cubo nós temos
várias faces. Eu vou até pintar aqui, ó, várias faces. Vou pintar essa face aqui, ó, pintando essa face aqui, ó. Então, ó, aqui, na verdade, eu vou só pintar essa face aqui, ó, tá vendo? Ó, pintando aqui. Aqui, ó, eu posso colocar pontos aqui, ó, pontos. Se eu colocar aqui desta cor aqui, ó. Tá vendo? Pontinhos aqui, ó. Então, esses pontos não estão contidos no mesmo plano, não é verdade? Ó? Então, enquanto que as figuras geométricas planas, os pontos estão contidos no mesmo plano. Aqui não, certo? Os seus pontos não estão contidos no mesmo plano. Então, esses pontos estão contidos nessa face, nesse plano. Já esses aqui, ó, já estão contidos aqui. Deixa eu botar lá embaixo aqui, ó. Deixa eu pintar com outra cor para você perceber. Então, isso mostra claramente a diferença, certo? Deixa eu pintar aqui. Olha, aqui a cor diferente aqui, ó. Nessa parte inferior aqui, ó. Nessa parte inferior, certo? Pronto, aqui. Então, aqui, ó, já esses pontos que pertencem a esse plano inferior aqui é diferente desse aqui, ó, certo? Então, isso mostra claramente que isso aqui não é uma figura geométrica, esse é um sólido geométrico, ou seja, tem várias faces. Já as figuras geométricas planas, não, só tem uma face, certo? Aqui nas figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, repito mais uma vez, tem várias faces, formando um bloco, né, sólido, certo? É por isso que chamamos sólido geométrico. Dá para perceber a diferença? Eu tenho certeza que sim, certo? Ou o exemplo aqui, nós podemos destacar, é a questão da esfera, tá vendo? A esfera é um bloco sólido. Esse paralelepípedo aqui é um bloco sólido, né não? É um bloco sólido, ou seja, lembra de uma caixinha de sapato? Então, ou seja, essas figuras geométricas planas ou sólidos geométricos são tridimensionais. O que significa isso, ser tridimensional? Tem comprimento. Olha, tem comprimento, aqui, ó, vou chamar esse comprimento de A, certo? Comprimento, tem aqui B, largura, e tem aqui altura, vou chamar de H. Então, comprimento, largura e altura, ou seja, são 3 dimensões. Enquanto que as figuras geométricas planas, você só tem 2 dimensões, comprimento e largura. Então, essa é a diferença das figuras geométricas planas, onde os pontos estão contidos no mesmo plano, e nas figuras geométricas planas, nas figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, os pontos não estão contidos no mesmo plano. Dá para perceber a diferença? Eu acredito que sim, dá para perceber, e essas imagens por si só já falam, né? Vamos adiante. Então, conceitos básicos. Na geometria são conceitos primitivos, né? O ponto, a reta e o plano, né? O ponto, a reta e o plano, certo? O ponto, a reta e o plano. Então, o ponto, na verdade, nós não podemos definir o ponto. O ponto, na verdade, nós podemos representar. E eu coloquei aqui algumas imagens que falam bem sobre isso. Então, por exemplo, o ponto é uma simples marca. Eu posso representar um ponto, por exemplo, pegando uma folha em branco, esta folha em branco, eu dei vários exemplos aí, e você colocar um ponto aqui, por exemplo, você clicar aqui com a ponta do lápis, certo? A caneta, certo? E aí, se você fizer aqui um pontinho aqui, uma marquinha aqui é um ponto. Com o bico da caneta, do lápis, uma folha em branco, nos dá uma ideia de um ponto, certo? E aqui estou mostrando aqui claramente, certo? A ideia claramente desse ponto, né? Vamos aqui destacar essa questão. Deixa eu só pegar isso aqui para marcar para você perceber. Deixa eu só marcar aqui. Então, por exemplo, esse A aqui nos dá uma ideia de um ponto que eu estou marcando aqui. Por exemplo, a cabeça de um alfinete. A cabeça de um alfinete. Eu vou marcar aqui, ó, só para você perceber. Ó. Nos dá uma ideia de um ponto.
Esse aqui também, ó, as estrelas do céu nos dão a ideia de um ponto. Estou marcando aqui. Os grãos de areia também nos dão a ideia de ponto, certo? Os grãos de areia também nos dão a ideia de ponto, né? Como eu estou aqui destacando. Então, existem várias formas de nós representarmos um ponto. Como eu já destaquei aqui, os grãos de areia, certo? A cabeça de um alfinete, fazendo uma marca numa folha em branco, certo? Utilizando o bico de uma caneta, a ponta de um lápis, nos dá uma ideia de um ponto. As estrelas no céu nos dão uma ideia de um ponto. Então, um ponto é isso aí, certo? Vamos adiante. Outro elemento importante, certo, no conhecimento da geometria, é a ideia de reta. O que nos dá uma ideia de reta? Olha só, uma corda esticada nos dá uma ideia de reta. Então, reta é uma figura com infinitos pontos, certo? Uma reta aqui, ó, aqui essa reta, chamei dessa reta R, certo? É um conjunto infinito de pontos aqui, vamos supor que eu colocar as pontas. Eu tenho aqui essa linha do trem aqui, as linhas do trem aqui nos dá a ideia de uma reta. É um conjunto infinito de pontos. Então tá claro, né? O plano, por exemplo, eu tenho aqui, geralmente, os planos são indicados por letras minúsculas, ou letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama. Por exemplo, a lousa nos dá a ideia de um plano. Um plano é uma superfície reta, lisa, certo? A mesa nos dá uma ideia clara, né? Uma ideia clara de uma superfície, certo? Superfície, certo? Então, esses três elementos aqui, exemplo, nos dá a ideia de um plano, uma superfície sem fronteiras e limitado por todas as direções. E são indicados por letras gregas minúsculas. Tá certo? Então, vamos adiante. Então, já aprendemos aí esses conceitos básicos, fundamentais do estudo da geometria, que é o ponto, a reta e o plano, né? Aprendemos também a diferenciar as figuras geométricas, que é um conjunto de pontos. As figuras geométricas planas são aquelas figuras em que os pontos estão contidos no mesmo plano, só tem uma face. E as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos são figuras em que os pontos não estão contidos no mesmo plano, estão contidos em planos diferenciados. Isso caracteriza os sólidos geométricos, que é caracterizado como figuras, né, objetos tridimensionais, comprimento, largura e altura, ok? Então, essas informações é importante. Como eu já estou falando, né, os sólidos geométricos é uma figura geométrica tridimensional e não oca, ou seja, maciça, refere a três dimensões: comprimento, como eu já estou destacando, certo? Deixa eu só descer um pouco aqui. Comprimento, largura e altura. Então, nós temos aqui, a esfera, como eu já falei, é uma figura geométrica tridimensional, não oca, mas maciça, certo? Uma esfera. Nós temos o cone, outro sólido geométrico, temos aqui no formato, e temos aqui também no formato de um objeto. Nós temos o cilindro, o cilindro aqui, o formato dele e um exemplo, ok? São sólidos geométricos, figuras geométricas tridimensionais. Repetindo, as figuras geométricas, os sólidos geométricos, na verdade, são figuras geométricas tridimensionais, não ocas, certo? Ou seja, são maciças. E aí tem três características fundamentais: tem comprimento, tem largura e tem altura. Outro exemplo de sólido geométrico são os prismas. Prismas triangulares, a base é um triângulo. Prismas quadrangular, a base é um quadrado, e aqui é um triângulo. Prisma pentagonal, a base, né, tanto inferior como superior, na verdade é um pentágono, um polígono de 5 lados. Prisma de base hexagonal, a base é um hexágono, então a base, como a parte superior também é um hexágono, é um polígono formado por 6 lados.
As pirâmides também são sólidos geométricos, as pirâmides do Egito aqui, o formato delas, ok? Então, os sólidos geométricos, certo? Eles podem ser separados em dois grandes grupos. Os poliedros, que nós vamos ver posteriormente, certo? E os corpos redondos. Veja aqui bem discriminado na imagem, na minha apresentação, ó, os poliedros, certo? São corpos não redondos. Poliedro, na verdade, é uma figura geométrica, né? Formado por segmentos de retas que não se cruzam. E dentre os poliedros nós temos o paralelepípedo, que é uma espécie de caixinha de sapato, certo? Por exemplo, as caixas d'água da sua casa pode ter um formato de um cubo, ou pode ter um formato de uma caixa no formato de um paralelepípedo, que é um sólido geométrico, ou seja, corpos não redondos. O cubo, certo? A pirâmide e os corpos redondos. Ou melhor, deixa eu apagar isso aqui, botar outra cor para ficar mais destacado. E os corpos redondos, certo? Os corpos redondos, certo? Aqui os corpos não redondos, que são os poliedros, e os corpos redondos. Para os corpos redondos, nós temos aqui a esfera, é algo maciço, né? O cone e o cilindro, percebe? Olha? Para os poliedros, nós temos corpos não redondos, o paralelepípedo, o cubo e a pirâmide. Para os corpos redondos, nós temos a esfera, nós temos o cone, nós temos o cilindro. Perceba aí a diferença, tá certo? De os poliedros, corpos não redondos, e os corpos redondos. Ou seja, todos os corpos não redondos e os corpos redondos são sólidos geométricos. São figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, ok? Um destaque aqui que eu dou, bem claro, certo? Muito importante lembrar, certo? A superfície dos poliedros, já falei isso, vou falar novamente, é formada apenas por partes planas, chamada de faces. Por exemplo, está aqui, ó, uma face, tá vendo? Outra face, aqui uma face, face. Então, os sólidos geométricos são formados por partes planas, ou seja, faces, que são, na verdade, os polígonos, tá certo? Já a superfície dos corpos redondos apresenta pelo menos uma das faces arredondada, ou seja, não plana. Por exemplo, aqui, ó, no caso do cone, uma das suas faces, como eu coloco aqui, ó, apresenta pelo menos uma parte arredondada, que é esse caso aqui, ó, do cone, apresenta uma parte arredondada que justamente é a base desse cone, na verdade, uma circunferência, certo? E também aqui no cilindro, a base dele é uma circunferência, que é onde eu estou pintando aqui, tá certo? Tanto na parte inferior como na parte superior, ok? Então, isso é uma característica destacada. Então, pessoal, era isso sobre o estudo sobre as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. Então, até a próxima aula. Posteriormente, vamos exercitar, trazer atividades de exercício para que vocês cada vez mais assimilem, revejam essa videoaula tantas vezes for necessário, porque ela vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas às figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos, ok? Então, até a próxima.